Fala, torcedor americano, sejam todos bem-vindos a mais um Alvirrubrocast, mais um Papo Alvirrubrocast, esse programa de todas as segundas-feiras, às 20 horas, onde nós conversamos muito sobre América, sobre futebol, resenhamos, é aquilo que nós chamamos um bom e velho sofá, sentado aí com muitos amigos sentados nesse sofá, para bater um papo sobre futebol, que de fato é aquilo que a gente gosta muito, ama muito, curte demais falar sobre futebol. Sobretudo aqui é 90% América, mas dá para dar umas pinceladinhas em outros cantos, e os 10% é bem rico, pode confiar. E como você viu na descrição, no título do vídeo, na capa do vídeo, nosso convidado de hoje é Dionísio Oteda, o gringo, né? O gringo não deu tempo de baixar a vinheta, eu ia baixar a vinheta para chamar o homem aí, mas não deu tempo de baixar a vinheta. Mas ele é o nosso convidado, já está conosco aqui nos bastidores, mas eu quero dizer para você que está no YouTube conosco, que está no Instagram ou está no Twitter, estamos simultaneamente em todas essas redes. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo, pode mandar seus comentários aí, que a gente vai estar replicando todos eles, conversando sobre todos eles. Com certeza, a sua participação é primordial para o nosso canal alavancar, crescer cada vez mais. Se inscreva no canal, dê uma revisada se você está inscrito. Agora é o Alvirrubrocast oficial, aquele lá nosso, e tem o Cortes Alvirrubrocast. Se inscreva, não deixe para depois. Compondo a bancada de hoje aqui, eu tenho meus dois parceiros de guerra aí. Eu tenho Osmar Ferreira e Madison Carvalho. Boa noite, Osmar. Seja bem-vindo a mais um Alvirrubrocast. Boa noite, Jessé. Boa noite, Madison. Boa noite, Dionísio Oteda, que está aí nos bastidores. Daqui a pouco aparece aí para a gente bater um papo. Boa noite, torcedor do América, né? Pessoal que nos assiste, é um prazer mais uma vez estar aqui. Vamos falar um pouco aí sobre o Campeonato Potiguar, esse imbróglio jurídico que está acontecendo, né? Sobre as perspectivas do que pode acontecer. E falar um pouco sobre futebol, né? Eu tenho muita curiosidade para saber a respeito do futebol uruguaio. E nada melhor do que a gente ter o Dionísio Oteda aqui, o gringo, né? Que conhece muito sobre o futebol da terra dele, né? Nós vamos falar sobre isso. E falar sobre o nosso campeonato potiguar, que está na reta final, mas tende a ficar paralisado por um bom tempo aí. É isso daí. Matos, boa noite, seja bem-vindo a mais um Alvirrubrocast. Boa noite, Jessé, boa noite, Osmar, boa noite ao torcedor que está nos acompanhando nesse momento, seja ao vivo, seja na gravação, já mais uma vez reforçando o que Jessé falou, convidando todo mundo a curtir, se inscrever, também esse novo canal, né, enfim, para continuar nos ajudando a crescer cada vez mais o canal e levar o América, levar o torcedor americano que tem voz aqui para tá sempre levando para mais pessoas. E hoje, especialmente, também falando não só de América, mas falando com mais um ícone da imprensa local, né, que é o gringo. Semana passada tivemos a honra de receber Marco Lopes, e também nada melhor do que na semana seguinte trazer mais alguém à altura, que é gringo. Tenho certeza que a gente vai falar muito sobre futebol local, sobre futebol em geral, e tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana aí para essa semana. Certamente vai ser um bate-papo muito bacana, muito bacana. Você, torcedor que está conosco aí, sejam todos bem-vindos. Vou saudando aqui a galera aqui, ó. Alisson Clay, boa noite, bancada Fiéis Americano, diretamente de João Pessoa. Trabalhando. Ele está trabalhando, mas não está. João Pessoa, ninguém... Ó, o Osmar estava em João Pessoa também, só curtindo as férias. A chuva. Ivanilson Andrade já está trazendo pauta aí. Comente sobre o caso do Baraunas. O relator do caso é torcedor declarado do AVC. Rapaz, olha a polêmica aí. Vamos já falar sobre isso aí. Júnior Firmo está dizendo boa noite. Vocês sabem dizer se é verdade a volta do tanque? Não, gente, é pegadinha. 1º de abril. Tem um monte de perfil aí falando que tem jogador voltando. E um dos maiores que tem, rapaz, falou que o tanque voltou. Tem muita gente acreditando. É 1º de abril. 1º de abril. Parece-me que pode voltar, mas não é para o Rio Grande do Norte, mas não é para o América, não. Vamos já falar sobre isso. A Reginaldo está conosco aqui. Reginaldo Maciel, boa noite, amigos. Alvirrubrocast, bom programa a todos. Jovenildo está conosco, boa noite. Torcedor americano, amigo torcedor americano. Michel Tavares, que era para estar conosco aqui, mas tá dodói, tá no DM. Seja bem-vindo todo mundo. E eu quero chamar o gringo. Eu acho que o gringo vai participar 100% da conversa hoje aqui, né? Já que é um cara que vive futebol e fala muito de futebol, então vamos chamar ele 100% para a conversa aqui. Boa noite, Dionísio Oteda. Ô, gringo, seja bem-vindo ao Alvirrubrocast. Boa noite, Osmar, Jessé, Madison. Aquele abraço ao pessoal que está assistindo a live também. Prazer participar e estamos à disposição do que for de futebol potiguar, desse momento,
de fatos do passado, futebol internacional, como disse o nosso Osmar. Estamos à disposição. Obrigado pelo convite aí, pela possibilidade de participar. Por incrível que pareça, não é sempre que a gente é chamado para esse tipo de projeto, para esse tipo de live. A gente fica muito no dia a dia, né? Na linha de frente, no bastidor também, produzindo e tal, mas dificilmente a gente tem a oportunidade de falar assim também, mais descontraído sobre futebol, assim no programa. É bacana. Muito bom. Aqui você pode ficar à vontade aqui, que a casa é sua. O intuito nosso nunca é constranger ou botar o camarada na parede. Não é uma entrevista, nem muito menos um interrogatório, né? É um bate-papo entre amigos aí que a gente quer fazer com muita descontração. Às vezes alguém, ou um ou outro no chat aí dá uma exceçãozinha de saco, aí quando passa dos limites a gente ignora o comentário do cidadão, né? Mas na maioria das vezes a gente reage aí aos comentários. E aí, Osmar, expectativa para esse bate-papo de hoje? Mas antes de falar do bate-papo, dá uma geralzona do que é o América aí essa semana, o que aconteceu, novidades, para a gente ficar antenado aí referente ao América. A novidade que nós temos, né, que os jogadores, os atacantes que estavam... a gente já sabia que iam sair, né, o Juliano saiu, né, o América anunciou a saída do Juliano, do Vitinho. O Juliano deve ir para o Barra, né? O Vitinho, eu fiquei sabendo que ele tinha um extracampo meio complicado e foi dispensado de fato. Os dois jogadores lá do Botafogo estão voltando, né? O Felipe Vieira, eu achei até um bom volante, Felipe Vieira, mas como a América tem muito volante, né? Aí dispensaram o Felipe Vieira, devolveram o Botafogo, na verdade, e devolveram o atacante Sérgio, né? A expectativa é que quarta-feira o Gustavo Henrique volte, né? E o João Lucas também volte, né? Para esse jogo aí contra o Potiguar, que é importante. E eu acredito, nós vamos debater esse assunto ao longo do programa, eu acredito que depois desse jogo, dessa rodada, o campeonato vai sofrer uma paralisação aí grande, viu? Hoje eu conversei com um advogado da área do futebol, ligado ao futebol, e esse camarada me garantiu que dificilmente o Baraunas ganha aqui no TJD, né? Agora, saber se o Baraunas vai ter bala para segurar isso até o pleno do STJD, aí a gente não sabe, né? Mas a tendência é essa. É isso aí, o embrulho é complicado, né? Tava brincando que vai dar um São João e a gente não vai ter a resolução desse campeonato aí, essa expectativa do torcedor, infelizmente, né? Infelizmente. As cargas d'água que acontecem no Campeonato Potiguar é com uma frequência muito grande, né, Matos? Exatamente. Esse é o 4º ano seguido que o Campeonato Potiguar ele tem uma situação, um imbróglio com esse, de alguma irregularidade de um dos times, onde provavelmente vai acarretar uma perda de pontos. A diferença é que justamente nesse ano envolve um clube que está na disputa, né, para as fases finais ali do segundo turno. A gente teve, por exemplo, no caso ano passado, o Potiguar e a Alecrim, que era uma disputa importante porque era para o rebaixamento, mas assim, não atrapalhou o andamento do campeonato, né? E esse ano a gente tem uma situação de um clube brigando, né? E obviamente acaba também sendo importante lá para o ABC, e que realmente, se for levado para outras instâncias, o campeonato ficar parado, que é uma pena, principalmente para a América e ABC, porque os dois clubes provavelmente vão ter que dividir a atenção de uma reta final do estadual com o Campeonato Brasileiro. Ano passado a experiência não foi boa, porque a gente teve uma final de estadual com o Campeonato Brasileiro já rolando, e eu tenho certeza que isso também impactou aí no péssimo início das equipes, que acabaram também culminando na reta final aí no rebaixamento dos dois. Então, acho que perde muito, não só perde o ABC, o América, mas perde muito também todo o Campeonato Potiguar, né? Porque acaba, de certa forma, até, na minha visão, dando um pouco de descrédito no campeonato, né? Campeonato envolvido com polêmica de aposta, com essas questões que a gente já havia tendo, agora com irregularidades, enfim, um certo amadorismo que acaba impedindo de ter um crescimento no campeonato, com mais apoio, mais torcida, enfim, mais audiência, e isso acaba afetando o campeonato como um todo. É isso aí. Vou passar a palavra para Dionísio, mas depois eu vou fazer o de praxe, que é conhecer o Dionísio, né? Mas sobre esse assunto aí, dá a palavra para o Dionísio também, que já está na bancada conosco. Você que já conhece o futebol, desde quando você está no futebol norte-rio-grandense, Dionísio? Como jornalista na cobertura somente de futebol desde 96. Jornalisticamente desde 94, mas somente no futebol, embora com passagem por outras editorias e tudo mais, mas desde 96 já acompanhando de perto já.
Então você viu histórias parecidas com essa ao longo desses anos aí. O que é que você acha de tudo isso aí que está acontecendo no estadual hoje? Eu acho que, diferentemente de outros anos, essa questão do Baraunas ela vai além do próprio interesse direto do ABC, mas agora em nível de semifinal de campeonato. Estamos falando de calendário para 2025. Então você já tem outras equipes que estão ali, julgo que não se manifestaram até o momento, mas dependendo do resultado pode se manifestar. Porque essa pontuação do Baraunas, no cômputo geral do campeonato, se você pegar a tabela, termina interessante também a Santa Cruz e a Potiguar de Mossoró, em nível de classificação para a Série D do próximo ano. Porque é calendário para o próximo ano, estamos falando de Copa do Brasil e de pré-Copa do Nordeste, no caso também. Né? Então, assim, estamos falando de muito dinheiro também de calendário para o próximo ano, não é apenas uma questão imediata dessa semifinal, ela vai muito além. Então, a tendência inevitável, eu acho que vai judicializar, porque se não for, dependendo do resultado, diretamente do ABC, podem outros clubes também entrar no circuito, entendeu? Santa Cruz e Potiguar de Mossoró. Estamos falando de uma vaga em semifinal, ou de não, e de outros clubes envolvidos. Porque o ABC está muito no foco, porque é o mais interessado diretamente, agora, imediatamente. Mas você tem outros clubes também, para o calendário 2025, que esses pontos do Baraúna são importantes, entendeu? Então, é um embrolho aí do campeonato estadual, vida que segue, não tem muito o que fazer, tem coisa que foge da alçada de quem é torcedor, que nem a gente, foge da alçada de quem é da crônica esportiva, como o Dionísio, ver o que vai acontecer. Quinta-feira vai ser apreciado, se não estiver enganado, né, Osmar? Isso, quinta-feira. Mas depois do julgamento, o Baraunas recorre para o pleno, né? Isso pode chegar até no STJD, né? Isso aí vai demorar. Lembrando do julgamento que teve do caso do ano passado, que o Matos citou aí, do Potiguar de Currais Novos, que perdeu 30 pontos aqui no TJD, até a definição do STJD foram 60 dias. Entendeu? Então pode acontecer isso novamente. É claro que o presidente da federação pode forçar a barra e pedir para esse julgamento lá no pleno do TJD ser mais rápido, né? Isso pode acontecer. Agora, se vai ser atendido ou não, são outros 500, né? É capaz do canal ficar pagar a punição de 90 dias e não ter a final do estadual. Dionísio, pode falar. Não, tem várias situações envolvidas. Veja que tem que ver também os interessados, quem é que tem time para continuar jogando pós-mês de abril, ou seja, final de abril. O Baraunas tem time para poder continuar jogando. O Santa Cruz entra no mérito da questão também, o próprio Potiguar de Mossoró. É muito complexo o assunto. A gente pode estar falando de uma paralisação do campeonato que pode matar as outras equipes por inanição. Porque, veja só o que aconteceu no ano passado já. Você imagina que o Baraunas vai ter time daqui a 60 dias para esperar, para definir? E se os outros começarem a entrar também, dependendo do resultado no TJD, também com recursos? Então pode ser uma novela sem fim. E você sabe que a decisão aqui do TJD não quer dizer que ela vai ser ratificada lá em cima. Os casos são inúmeros, ganha um tempo aqui, lá na frente é completamente diferente. O Baraunas está muito tranquilo quanto à situação, pelo menos se mostra. Eu acho que quando você deixa algum ponto que pode gerar interpretação da elaboração do texto, você, um bom advogado, e aí vai defender, você sabe que no TJD tem a defesa oral também, conta muito do que você pode alegar e do que está gerando algum tipo de dúvida. Eu, quando fui repórter policial, no início da minha carreira, o pessoal dizia muito assim, os delegados, advogados, in dubio pro réu, né? Ou seja, na dúvida, havendo uma inconsistência a favor do réu. Então, o Baraunas está se valendo muito nisso, dizer, tem aqui uma inconsistência aqui, nesse aqui, e eu não posso ser punido porque não está claro aqui, in dubio pro réu, né? Então, o Baraunas está se garantindo muito nisso. O que pode gerar uma demanda de outras equipes também envolvidas nisso, que até o momento não se manifestaram, entendeu? Mas aí, pode falar, Osmar. E outra coisa, Dionísio, outra equipe que vai ser prejudicada é o ABC, né? Porque assim, o ABC ele vai ter que reformular o elenco dele. Os jogadores que ele for contratar não podem participar do estadual. Ele vai ter que segurar alguns jogadores aí para o estadual. O América vai ser prejudicado também, mas o América está com o time, digamos, mais formatado, né? Dá para ir empurrando com a barriga com esse time que tem aí, o estadual. Mas o ABC também vai ser prejudicado no seu planejamento, né?
E eu vi algumas decisões do STJD, no caso, às vezes acompanho, não tenho o que fazer, às vezes acompanho, que o clube ia ser punido de alguma forma, estava com a situação irregular, mas o pessoal do STJD entendeu que não houve má fé no clube e acabaram absolvendo o clube. Aconteceu isso com o Sport, naquele caso do jogador que veio do Internacional, que tinha jogado 5 partidas, já que não poderia mais. Aí o Sport recorreu, o Sport perdeu os pontos, recorreu. Aí lá eu assisti o julgamento, cara, não, mas o Sport não usou de má fé, e também não interferia muito, porque o Sport já tinha sido rebaixado, né? Mas eles levam muito, assim, a situação da má fé, né? Eu acredito que o Baraunas não usou de má fé, né? Talvez tenha sido inocente, né? Eles podem alegar isso, e também o seguinte, você tem também a situação que está posta, que essa primeira instância aqui no TJD, ela, digamos, entre aspas, ela pode ser mais vulnerável, né, também. Você pode ter um tempo muito longo do decurso entre o que você tem no TJD e chegar no STJD, e, como você disse no início da transmissão, não é todo clube que tem um suporte também jurídico para estar defendendo o STJD. Custa dinheiro, né, você defender hoje no STJD. Você geralmente contrata um advogado no Rio de Janeiro, e aí você tem diversas bancas, né, para você fazer também uma análise muito, muito rápida, tem que montar uma equipe. Estamos falando de algumas, né, dezenas de milhares de reais. Então, tem também essa questão dos times. O América, por exemplo, ABC, você querendo ou não, mas tem base, tem jogador que já está na chamada lista de boa-fé, você tem como encarar uma disputa. Não sei o Baraunas, entendeu? Outros times que estão envolvidos também. É tudo muito incerto, sabe? Vamos aguardar pela quinta-feira o que é que vem, se vem a confirmação da punição, ou se há um entendimento também de que o Baraunas não agiu de má-fé, de que há, né, uma interpretação dúbia aí do regulamento. Vamos ver. É isso. Mais alguma coisa sobre esse assunto aí? Não, só para complementar, o Baraunas ele vai se apegar ao artigo 9º do regulamento, né, que fala dos critérios de desempate. E cartão amarelo é um critério de desempate. E nesse artigo 9º ele fala que a contagem desses critérios eles são independentes de cada turno, e ao virar o turno, os critérios são zerados. De modo que se um time, se fosse cumulativo, no segundo turno, teriam times que começariam na tabela, na lanterna, por ter mais cartão amarelo, por exemplo. E não é o que acontece, né? Fica todo mundo zerado em todos os critérios e, consequentemente, inicia-se uma nova etapa do campeonato. Então, isso vai ser um dos argumentos que o Baraunas vai utilizar para justamente considerar o regulamento dúbio, né? Nesse sentido. Na verdade, Matos, eu acho que o regulamento ele é mal redigido, sabe? E deixa muitas dúvidas. Por exemplo, tem um artigo lá, a definição do segundo turno, mando de campo do segundo turno. O que é que fala lá? A equipe com melhor pontuação no momento, né? Mas não fala se é a pontuação no segundo turno, que tem um mando de campo. No momento, qual momento? Todo o campeonato? Todo o segundo turno? Então, assim, seriam coisas fáceis de ser amarradas, sabe? Mas eu acho que, não sei se o pessoal não lê o regulamento, não entende, ou se faz de propósito mesmo, sabe? Não sei, mas assim, poderia ter mais cuidado. Porque tem um problema, Dionísio, que eu vejo também, é que, por exemplo, qual emissora, a grande emissora, vai comprar um campeonato que o cara sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Toda semana muda jogo, o jogo que era sábado passa para quinta-feira, é 15 horas, 18 horas. Então, assim, a própria federação e os clubes não valorizam o campeonato, não valorizam o produto dela, né? Porque, por exemplo, a emissora está com a emissora local, aqui a Band, mas uma emissora grande de fora, não, vou investir no campeonato do Rio Grande do Norte que está crescendo. Mas aí o cara compra, aí no meio da competição, a competição para. Tá entendendo? Claro. E até um torcedor ali, o Ivanilson, né? Quando eu cito o Ivanilson da questão de recursos, que o acompanhamento do processo é muito dispendioso financeiramente, também tem que levar em consideração também que você vai brigar numa frente, mas você tem que ter time na outra. E aí você vai manter uma briga jurídica num canto e você não tem time para jogar daqui a 45, 60 dias? Ou é um time agora e vai ser outro da base daqui a 60 dias? Os jogadores estão inscritos, enfim. São várias situações, é muito complexo o assunto, entendeu? Não é de fácil resolução. E como eu disse, envolve muito dinheiro também de calendário de 2025. Estamos falando de Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste,
É um assunto delicado também. Mas eu concordo contigo, Osmar. Eu penso que o principal ponto aí é porque o regulamento deixa algum tipo de brecha que um entende diferente que o outro, entendeu? Por exemplo, até hoje o nosso Rodrigo Ferreira, lá na resenha do Barba, comentava: o Baraunas escala o Ramon na quarta-feira? Pois é. Escala ou não escala? Mas em tese ele estaria legal, né, para jogar. E se ele não escalar, ele não está passando, entre aspas, uma demonstração de que tem medo que o jogador estaria irregular? E se escala? Pois é. São questões, né, que acho que nos últimos tempos são bem inusitadas, porque cada caso é um caso. Mesmo que você diga, mas em 2014 aconteceu isso, em 2017, mas cada situação ela tem uma característica diferente das outras, né? E o ano passado teve um problema também, na reta final, a definição da vaga da Série D desse ano, né? O regulamento não era claro, o Santa Cruz interpretava de um jeito, outros clubes de outro jeito. Eu sei que no campo de jogo foi resolvido, né? Mas tinha esse imbróglio jurídico também. Poderia ter causado esse imbróglio jurídico também no regulamento do ano passado, em relação às vagas da Série D. Mas, felizmente, foi resolvido no campo, né? É isso mesmo. É isso aí. Para atiçar um pouquinho mais a conversa, aí a gente tem que conhecer o gringo. Pera lá, mas para atiçar a conversa, vamos colocar aqui para ler aqui. Aí cada um todo mundo gosta de ser um pouquinho de juiz, aí você vai ver o argumento do Baraunas, aí você atiça o seu lado do juiz, que não vai valer nada, mas pelo menos vai aflorar aí os ânimos aí. O Baraunas vai usar esse artigo aí para defesa, né? Então eu vou ler ele na íntegra aqui. O Matsu, que é o cara que manja dos Paranauê, que mandou. Se estiver errado, a culpa é do Matsu, tá? Artigo 9. Advogado do Baraunas. Advogado do Baraunas, Artigo 9. Para obtenção do índice técnico dos clubes onde couber este critério, começa bem, onde couber este critério, bem como para eventuais desempates, tendo em vista a classificação, quando ocorrer igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais associações, aplicar-se-ão sucessivamente e pela ordem, exclusivamente, os seguintes critérios. Então, qual é o argumento aqui? Que cartões amarelos é critério para desempatar na classificação, né? Lógico, ele não poderia começar um turno já beneficiado ou prejudicado pelo cartão. Então, vai dizer aqui, em caso de empate entre dois ou mais clubes, aí tem a opção A, maior número de vitórias, opção B, maior saldo de gols, opção C, não é opção, né? São os critérios, na verdade, né? Que for opção é um ou outro, né? Critério C aqui. C, maior número de gols marcados. D, confronto direto é menor número de cartões vermelhos recebidos. F, menor número de cartões amarelos recebidos. E o G, por final, aí, se nada der certo, vai para o sorteio público aí da moeda jogada para cima, aí, que eu não sei como é que funciona o sorteio. Cada turno possui contabilização independente. Aqui que os caras vão se agarrar. De modo que, ao iniciar um novo turno, os clubes os iniciarão com 0 ponto. É aqui que eles vão fazer o AUE deles todinho aí. Se faz sentido ou não faz, aí eu não sou advogado, não sou juiz. Eles que briguem. No final, o América sendo campeão, tô cagando e andando. Eu acho que fica de lição de tudo isso é que para um campeonato com tão poucas equipes participantes, veja que temos 8 participantes, já foi 10, lá atrás há muito tempo foi 12, mas acho que 8 hoje é o tamanho do nosso campeonato. Não adianta você jogar com mais equipes, veja que muitas têm dificuldades enormes de se manter, então eu acho que não adianta também enxertar o campeonato com times que não têm sustentabilidade, até porque muitos deles estão jogando hoje, não tem. Mas essa questão de regulamentos, acho que para o tamanho do nosso campeonato e o tempo que é muito curto, o campeonato começa em janeiro e termina final de abril, já está liquidado, um pouco antes, eu acho que são muitos anos se repetindo incongruências de texto, de redação, entendeu? Que são vistas só em fase agudas, ou porque alguém observou, ou porque alguém percebeu que poderia, né, ter uma benfeitoria ali. Eu acho que é uma hora também de se aperfeiçoar mais nisso, ou contratar um escritório especializado, ou chamar gente que tenha mais experiência em redação disso, porque não é possível que ano sim, ano não,
a gente tenha o cara olhando no regulamento e ter dúvidas, quando não deveria ter, entendeu? Então, acho que é uma coisa a se aperfeiçoar também. É que nem o próprio formato, né, Dionísio? Todo ano reclama-se do formato da competição, mas não foi os próprios clubes que aprovaram essa miséria. Eu fico mordido com o meu time. Por que vocês aprovaram a bexiga desse formato? Se ele não é bom. Você vai na reunião do Conselho Arbitral, agora mudou de nome, Conselho Técnico, né? E, na verdade, eu acho até que para a importância do campeonato, tu se resolve muito rápido, sabe? O pessoal faz uma reunião ali, na outra já vem, bateu, tá tudo certo, e eu digo a você, muito tempo fazendo isso, eu acho que são poucos os clubes que leem todo o regulamento, eu acho. Acho que vão nas linhas gerais ali da fórmula de disputa, 2 grupos, vai e volta, semi, pá, não sei o quê, como tem tantas datas, se atenta muito a isso, para não bater competição nacional, enfim, desse esqueleto aí, contemplar as datas locais com as nacionais, com todo esse... E ficam coisas no caminho, eu acho que se debate muito rápido, entendeu? Em 3 reuniões, você vê que marca uma, na segunda tá, na terceira tá aprovada, entendeu? E aí acabam ficando furos, eu vejo assim, pelo menos dessa maneira. Não com dolo, nem com incompetência, mas acho que talvez de se debruçar um pouco mais, levar mais tempo nisso, entendeu? Eu ia justamente falar isso, Dionísio, porque, veja só, a gente termina praticamente em abril todos os anos o campeonato, e quando chega em novembro, dezembro, é que o cara vai se atentar para o campeonato do ano seguinte, né? Poderia isso ser debatido, chamar vocês da imprensa, ouvir mais pessoas. Você já foi chamado alguma vez, Dionísio, como integrante da imprensa para participar de alguma reunião? Para falar, né? Só para assistir. Então, assim, tem cara da imprensa, que tem experiência, ouvir as pessoas, ouvir a pessoa que está envolvida no futebol diretamente, fazer um debate, vamos fazer. Quando chegar uma fórmula, a fórmula de disputa vai ser essa, todo mundo decidiu, ok. Aí faz uma minuta do regulamento, distribui para o pessoal, vocês têm tantos dias para trazer aqui a proposta para alterar, leva para um corpo jurídico, e depois que você definir isso aí, cara, você fica só no colar, copiar, colar, entendeu? Agora todo ano tem um probleminha aqui, outro colar. Então, assim, eu acho que não estou dizendo que é má fé, não, mas assim, é falta de zelo, né? Falta de zelo com o campeonato. Porque é o seguinte, eu também trabalho no serviço público, já há muitos anos, desde 2005, e eu acho assim que a fórmula do campeonato, o regulamento, ele é como um edital público, entendeu? Ele é um concurso. Você, depois que está lá, as regras estão dispostas, ele é um concurso, entendeu? É uma seleção pública, é um edital. Como é que o edital, uma seleção pública, ela é elaborada, realizada? Você chama ela para uma consulta pública, disponibiliza, passa um tempo, depois vai para grupos de trabalho específicos. Um sobre a redação, que tem a jurista, outro sobre a fórmula de disputa, entendeu? Até para quando acontecer isso, você tem um respaldo de falar assim, não, isso foi debatido publicamente, em tais datas, se chegou a esse acordo, esse consenso, depois passou pela comissão aqui, pela Câmara, tal, e se chegou a isso e todos aprovaram. E não agora que parece que, na verdade, o regulamento não tem um pai específico, né? É tudo muito solto, entendeu? Senhoras e senhores, e assim vão nossas primeiras meia hora falando só de burocracia, coisa boa. A gente gosta de um Mauê, né? Supercola para pequenos reparos ou grandes construções, conte sempre com super soluções, argamassa, rejuntos e muito mais no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O WhatsApp da Supercola para o torcedor, se ficar ligado, é 8441032663. Segue também a Supercola lá no Instagram, @supercola.rn. E pensou, teu carro tá puxando para um lado, puxando para o outro, ele tá precisando de alinhamento, balanceamento, cambagem, castre, montagem de pneus e muito mais. Teu carro tá joinha, gringo? Tá alinhadinho? Rapaz, com tanto buraco, a gente sempre termina com o carro mais tempo ou menos tempo, né? Então se ligue lá na Avenida Florianópolis, número 10, Conjunto Santa Catarina. O Galego Autocado deixa seu carro só o filé. Aí anote logo, gringo, pra você não perder a oportunidade. Ele vai dar desconto para você, com certeza. 849-9801-4694. O Galego Autocar vai dar um jeito no carro do gringo aí. Carro do gringo deve ser carro gringo também. Galego Autocar dá conta, viu? O cara é desenrolado. Galego, o carro é nacional. Ai. Mas se você não tem carro e quer comprar um, aí vai ter que falar com a Psy Corretora de Seguro, que além de segurar você, né, porque proteger seus bens vai além do que simplesmente cobrir riscos financeiros,
a Psy Corretora de Seguros, ela também trabalha com consórcio, empréstimo, cartão de crédito e financia veículo. O empréstimo é com garantia de veículo ou de imóvel. Então, junte-se a Psy Seguros e descubra uma nova maneira de se dar bem nessa história. O nosso amigo e membro do canal aí, Carlos, vai lhe ajudar. 849-9917-4551. E o assunto? Tem mais ou é só isso mesmo? Acho que é só, né? Esperar, né? O tribunal, né? Que decide, né? Eu já falei já aqui, o canal de torcedor, viu, gringo? Não fique chateado. O América ganhando no final, pouco importa pra mim, né? Gringo,